ministrado a minha vida nesses dias. O título dessa palavra nessa noite é Acesse o Milagre. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 7, a palavra nos diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andar por fé, queridos, é andar segundo aquilo que Deus tem falado conosco. É andar segundo a palavra de Deus. É não andar por acontecimentos, situações que nós passamos, dificuldades que nós enfrentamos. Andar por fé é andar segundo a direção de Deus e a voz de Deus. Eu creio que muitos de nós enfrentamos desafios todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, aonde nós estamos, no trânsito. Queridos, mas é uma palavra que é clara, que nós não andamos por esses acontecimentos e eles não nos movem, eles não determinam quem nós somos. Mas a palavra de Deus, sim, ela determina quem nós somos, por isso nós cremos e nós recebemos. Você crê nessa palavra? Que você não anda pelo que você vê? Mas você anda pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus, aquele que me amou e se entregou por mim. Amém? Você participe comigo, por favor, nessa noite, Nós queremos fazer esse culto ao Senhor. E nós vamos ler um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Se você quiser acompanhar aqui do telão, vamos ler a palavra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei a ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco d'água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. E ela estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, e depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E ela fez conforme Elias disse. E assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Declare assim comigo: sempre haverá farinha na vasilha e azeite na botija, porque o Senhor é Deus que escolheu ser o meu provedor e aquele que cuida de mim, aquele que me ampara, aquele que tem esperança para os meus dias. Eu me aproprio dessa palavra, Senhor. Eu recebo nessa noite, em nome de Jesus. Querido, aqui nesse texto, quando a gente lê um pouquinho antes, estava acontecendo algo, uma seca sobre aquela nação. Eles estavam por um período muito longo de chuva, então não florescia nada, a terra não germinava nada, era uma estação muito difícil, era uma estação terrível que eles estavam vivendo. Nós temos uma palavra profética nesses dias sobre as nossas vidas, que está lá em Daniel no capítulo 2, que o Senhor é Deus que faz o quê? Muda as estações. O Senhor é Deus que muda épocas e Ele muda estações. Ele estabelece e Ele remove reis. Falar de estação é falar de um período, de uma etapa, de uma circunstância que nós estamos vivendo, que de repente ela não é fácil para nós enfrentarmos. Mas a palavra de Deus, ela nos encoraja, porque Ele muda a estação que nós estamos vivendo.
O que aconteceu com Elias, que ele se deparou com essa circunstância, e ali ele provou do milagre da provisão dos corvos, que traziam carne e pão pela manhã e pela noite, e ele bebia de uma fonte. Mas quando essa fonte cessou, Deus encaminhou novamente e direcionou ele para outro lugar. E Deus falou, você vai morar por um período da sua vida lá em Sarepta. Você vai estar lá e eu já ajeitei tudo. Eu já direcionei uma viúva e ela vai trazer provisão para a tua vida. Então, quando Elias ele chega diante dessa mulher no portão daquela cidade, e ele se encontra com essa viúva, ele fala com ela. Ele fala, eu quero um bolo, eu quero um pão, eu quero uma água. E a palavra dela o que é? Não tem nada. Não tem nada porque só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ele dá uma palavra para essa mulher. E a palavra que ele dá para essa mulher é baseada numa experiência que ele teve anteriormente, porque ele acabou de sair de um lugar de milagre, de um lugar de provisão. Então ele tinha uma palavra de esperança para essa mulher. Querido, o que eu quero repartir nessa noite é o seu coração. Quando eu olho para essa palavra, existem 2 níveis que nós podemos viver, ou 2 momentos que nós passamos na nossa vida. O primeiro desses momentos é quando eu sou o link do milagre. É quando através da minha vida pessoas vão provar do milagre de Deus. E a outra situação que muitos momentos nós passamos na nossa vida é quando eu estou precisando do milagre. É quando eu estou passando pela sequidão e eu preciso de uma intervenção do Senhor. Então, Elias, quando ele chega diante dessa mulher, ele tinha acabado de provar do milagre, Deus tinha direcionado ele de uma maneira sobrenatural, e ele chega e dá uma palavra tão convicta ao coração dela. Então eu quero, assim, trazer para nós pensarmos nessa noite, qual era a realidade que ele chega ali, quais eram os sentimentos, o que envolvia a vida dessa mulher nesse momento. Ela era uma mulher que estava esperando morrer, quer dizer, ela não tinha esperança de nada, ela não tinha expectativa, ela estava andando pelo quê? Pelas circunstâncias, ela estava andando por aquilo que ela estava vendo e sentindo e que estava acontecendo ao redor dela. Ela era uma mulher que não tinha uma palavra, ela não tinha uma convicção. E ele chega nesse momento de completa desesperança. E ele fala para essa mulher, olha, eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Ouça aquilo que eu vou falar com você, porque eu vou pegar você pela mão. E juntos vou levar você a experimentar do milagre. Sabe, queridos, quando eu creio que como igreja, muitos de nós temos provado de milagres. Se você pudesse compartilhar nessa noite, certamente você iria falar de algo que você experimentou da parte de Deus. Certamente você falaria de uma experiência que você teve com Ele. Mas Deus, Ele quer nos levar a repartir essa experiência, a tocar outros. Sabe, quando nós olhamos, eu olho para essa história, eu consigo ver Elias não um homem que se move no natural. Ele era um homem que tinha um discernimento espiritual. Pensa, todos estavam no mesmo quadro. Todos estavam na mesma situação. Todos dependiam de uma provisão de Deus. Mas Elias era aquele que tinha discernimento. Ele era aquele que entendeu, Deus escolheu prover na minha vida. Deus escolheu se mover, realizar um milagre na minha vida. E não existe nada mais forte do que quando nós temos uma experiência com Deus, não é verdade? Quando nós vivemos com Ele. Sabe, quando nós somos marcados por Ele. Quando nós experimentamos lá dentro do nosso casamento. Dentro do nosso relacionamento familiar. Sabe, nada tira de nós uma experiência com Deus. Aquilo que a gente vive na nossa história é mais forte. Sabe, tudo pode passar. A gente pode ter perdas na nossa vida. Podemos perder bens, perder pessoas. Mas quando nós temos uma experiência com Deus, isso não pode ser tirado de nós. E eu creio que nesses dias, queridos, nós todos já passamos por experiências, mas Deus quer renovar a nossa experiência com Ele. Porque Ele quer nos levar a um outro nível. Ele quer levar a gente como Elias. Elias não foi um homem que se moveu numa circunstância natural. A circunstância natural era o quê? Tinha escassez de tudo.
tinha escassez de alimento, de recursos, nada tinha disponível. Mas ele olhou e falou: Deus é o meu provedor. Deus vai providenciar. Deus vai criar o que não existe. Deus vai multiplicar o que está nas mãos dessa mulher. Existem 3 níveis que nós podemos nos mover. Eu quero usar aqui esse degrau. O primeiro degrau é as circunstâncias naturais. Quando nós vivemos daquilo que é natural, ou como nós lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que ele fala: nós não andamos por aquilo que nós vemos. Quer dizer o quê? Sabe, ofensas que nós passamos, discussões que às vezes nós temos dentro da nossa casa, problemas que nós enfrentamos, abalos que nós passamos na nossa vida, perdas financeiras, dificuldades e toda espécie. Isso é no nosso campo natural. Sabe, é o primeiro, aquilo que a Bíblia fala, existem 3 céus. Então, nesse primeiro céu é tudo aquilo que é natural, que fala dos nossos sentimentos, da nossa alma. Quantos dias, às vezes, nós acordamos e nós não estamos tão cheios de fé assim. Nós não estamos tão animados assim. Mas, queridos, não é porque a gente não está tão animado que a gente deixa de ir trabalhar, não é verdade? Não é porque a gente não está tão animado assim que a gente abre mão daquilo que é nossa responsabilidade. Mas Deus quer atrair o nosso coração para a presença dele nesse nível. Sabe, nós não fazemos coisas porque nós sentimos. Deus, ele quer nos tirar do campo emocional, que é esse primeiro estágio aqui. Da gente ser emocional, da gente se mover. Hoje eu não estou tão bem, eu não vou para o culto. Hoje eu não estou tão bem, eu não vou orar. Hoje uma pessoa falou comigo de uma maneira que eu não achei tão interessante, eu me senti ofendido, então eu vou ficar magoado e eu vou carregar aquela situação na minha vida. Sabe, e as circunstâncias naturais, elas têm um potencial muito grande de nos prender, como nós vemos na vida dessa viúva. Ela estava olhando para uma circunstância natural: olha, não tem comida, não tem saída, então eu estou esperando morrer, estou esperando pela morte. O profeta Elias, ele chega no mesmo quadro que essa mulher, ele chega na mesma realidade que ela, mas ele tem um posicionamento diferente. Sabe por que ele tem um posicionamento diferente? Porque ele tem um relacionamento com Deus. Porque ele tem uma conexão. Porque ele não está se movendo por aquilo que ele sente e aquilo que ele vê. Ele não está se movendo por aquilo que está faltando na vida dele. Mas ele está se movendo pela palavra do Senhor, porque Deus disse para ele: vai, porque lá vai ter provisão e alimento, e os meios pelos quais virão essa provisão, esse recurso, os meios pelo qual você vai provar o milagre, não importa, eu apenas decido crer. Esse homem, ele decidiu crer. Queridos, quando nós lemos lá em Tiago 5, sabe o que a Bíblia fala sobre Elias? Elias foi um profeta de grandes feitos, sabe, de coisas sobrenaturais acontecerem, mas Tiago 5 diz assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que eu e você. Quer dizer o quê? Elias passava por lutas, Elias tinha sentimentos, mas ele era um profeta, ele tinha uma conexão com Deus, e ele não deixava isso determinar a vida dele. O segundo campo que muitas vezes nós nos movemos é o segundo céu, que está lá em Efésios e fala das setas inflamadas do maligno. É o campo de atuação de demônios. É onde os demônios se movem lançando contra as nossas vidas dardos, mentiras, apatia espiritual, tirando a nossa vida do alvo, do foco. Toda seta, todo pensamento, e o diabo, ele trabalha na primeira pessoa. O diabo nunca fala: eu, o diabo, estou trazendo esse tipo de pensamento sobre a tua vida. Estou trazendo essa tentação para você. Como que o diabo trabalha? Como eu. Eu estou me sentindo tentado a ter práticas que eu tinha lá no meu passado. Sabe, começa na primeira pessoa, então você tem a impressão que é você que está pensando isso, que é você que está tendo esse desejo, e muitas vezes nós não conseguimos discernir aquilo que está acontecendo, nós não conseguimos discernir o ataque. E Elias, ele era o homem que não se movia nesse nível, mas ele se movia naquilo que a Bíblia chama do terceiro céu,
que é aonde está o trono da graça. Juninho leu nessa noite lá em Hebreus sobre o trono da graça, o lugar onde nós temos acesso à presença de Deus. E eu e você, nós podemos nos conectar com esse lugar. Nós podemos estar nesse lugar, nós podemos viver todos os dias nesse lugar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele morreu. Ele deu a vida dele. Deus Pai entregou o Filho precioso que ele tinha para que eu e você, a gente não se movesse em circunstâncias naturais. Para que a gente não tomasse decisões naturais, mas para que a gente se posicionasse espiritualmente. Então, sobre mim e sobre você, queridos, há um depósito da parte de Deus. Há uma autoridade, há uma posição que Jesus Cristo conquistou. E eu quero falar algo para você, nós não podemos negociar esse lugar. Nós não podemos negociar essa posição, nós não podemos abrir mão disso, porque ela foi conquistada por um alto preço que foi o sangue de Jesus. É algo tão interessante sobre Elias. Ali na seca, ali na maior dificuldade, ali na situação mais improvável, queridos. Pense na maior luta e maior dificuldade, o maior problema que você já enfrentou até hoje na tua vida. Pense, qual foi assim, a situação que você viveu e falou, como que eu passei por isso? Era o que estava acontecendo nessa circunstância. Era alguém esperar a morte. Sabe? Às vezes é uma pessoa que estava num quadro de depressão. Eu não sei se você passou por isso já na sua vida. Eu passei por um quadro de depressão. Sabe, que eu esperava a morte, que não havia esperança na minha vida. Então eu olho para essa mulher e era a realidade dessa mulher. Ela não tinha perspectiva de futuro. Ela não tinha esperança. Ela não tinha sonhos. Tudo que dizia a respeito, eu e o meu filho vamos morrer. Queridos, eu tenho filhos. O que nós temos para a vida dos nossos filhos? Sonhos, intercessão, clamor. Sabe, todos os dias eu estou lá na minha casa, eu estou intercedendo, eu estou compartilhando o coração dos meus filhos, nós estamos levantando um clamor. Quando fala de filhos, eu penso numa geração de filhos que o Senhor tem dado aqui nessa casa. Queridos, e é tão lindo esse final de semana, a impressão que eu tive no meu espírito lá ontem, né? Que nós tivemos o ex-summer, eram filhos florescendo. Era uma geração florescendo. Sabe, queridos, é lindo ver uma geração se movendo em Deus, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Uma geração que está tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, que está abrindo mão de tudo aquilo que o mundo oferece para viver com Deus. Isso é se mover debaixo de um milagre. Isso é entender que eu sou um milagre, eu provo do milagre e eu levarei pessoas para esse lugar. O quadro mais devasto, né, mais devastador que estava acontecendo ali. Sabe qual foi o olhar de Elias? Aqui é o campo de operação do poder de Deus. Aqui é a oportunidade para Deus realizar algo sobrenatural. Querido, nessa noite, eu quero assim repartir isso que está queimando no meu coração. Que a gente olhar para a vida das pessoas, porque nesse primeiro momento, Elias, ele pegou essa mulher, então ele era o link, ele era o acesso ao milagre. Ela não tinha estrutura para viver isso, mas ele falou, eu tenho fé, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho convicção, eu me aproprio dessa verdade. Queridos, é isso que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Deus quer nos levar a pessoas, a lugares, a ambientes, a situações, a famílias, a estruturas que elas estão destruídas. Sabe, quando Isaías fala dos muros estavam caídos, que não tinha mais nada, tudo estava em ruína. Lá em Isaías 61, fala disso. Sabe, queridos, Deus quer nos levar para essa situação, porque ali o Senhor quer mudar as nossas lentes. O Senhor quer mudar a nossa ótica, porque nós não vamos nos mover por aquilo que a gente está vendo. Nós vamos nos mover pela palavra dEle. O que a palavra dEle diz? O que a palavra dEle determina? O que a palavra dEle fala sobre nós? Queridos, aonde você vê a enfermidade em fase terminal, aonde você vê um diagnóstico médico que não há cura,
É ali que Deus quer operar um milagre. Aonde você vê uma família que de repente o casamento já está separado. Aonde aos olhos daquele casal, daquela família não tem mais possibilidade. É ali que Deus quer fazer um milagre. Nos relacionamentos familiares que estão feridos, rompidos, que houveram rupturas, é ali que Deus quer fazer um milagre. É ali que eu e você somos o canal. É ali que eu e você somos um instrumento. Sabe o que era ser um profeta? Aqui era alguém que ouvia a voz de Deus e falava. Quantos aqui ouvem a voz de Deus? Quantos aqui Deus tem falado ao seu coração? Eu creio que Deus tem falado ao seu coração, querido. Eu creio que Deus tem ministrado a sua vida. Ele tem depositado algo sobre você. E isso não pode parar em nós. Isso tem que ser transmitido, isso tem que ser repartido, porque isso muda destinos. Nós cantamos aqui, né? O Deus de milagres, Deus de promessas. Nós cantamos essa canção tantos momentos, mas essa é a realidade. Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que tem promessas e Ele não volta atrás. E toda palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Sabe o que isso quer dizer? Isso vai produzir vida. Isso vai produzir aquilo que Ele tem determinado, queridos. O segundo aspecto que a gente vê aqui nesse texto. Essa mulher, ela precisava do milagre. Ela não tinha mais condição. Ela não tinha nenhum tipo de recurso. Ela não tinha saída para a vida dela. E ela estava nessa posição, mas eu acho algo muito interessante que aconteceu na vida dela. Ela obedeceu uma palavra. Ela se sujeitou, ela se colocou debaixo dessa palavra. Ela escolheu, ela tinha uma escolha. Ela poderia dizer para ele, olha, eu vou comer essa última comida, eu vou preparar isso que eu tenho e a gente vai esperar pela morte. Né? A gente vai ficar aqui nessa condição. Mas essa mulher, ela fez uma outra escolha. Sabe, queridos, em qualquer situação, por pior que seja das nossas vidas, nós temos um poder de escolha. Nós temos um poder de decisão e Deus age em cima da nossa decisão. A manifestação de Deus não acontece onde alguém não quer. A manifestação, o sobrenatural, o milagre acontece onde nós decidimos. Um dia, cada um de nós precisou fazer uma escolha por Jesus. A gente abriu a nossa boca, a gente confessou. A gente creu com o nosso coração. Todos os momentos da nossa vida nós fazemos escolhas, nós temos decisões. Deus se move, lembre disso, Deus se move não baseado em intenções, mas Deus se move em decisões, em posicionamentos. Toda decisão ela tem um posicionamento, toda decisão tem um preço. Talvez a zona de conforto dessa mulher era ficar assim. Aonde não tem saída mesmo, não tem jeito, eu estou desistindo de tudo, eu estou abrindo mão de tudo. Mas ela fez uma escolha diferente. Ela tomou um novo posicionamento. Talvez hoje é o dia que você fala, eu preciso de um milagre. Eu preciso tomar um novo posicionamento. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso escolher me posicionar, eu preciso escolher abrir mão de algumas coisas na minha vida. E ela escolheu conectar o coração dela a esse profeta. Sabe, nós precisamos escolher quem nós vamos estar juntos. Com quem nós vamos ter uma aliança. Com quem nós vamos abrir o nosso coração. Para quem nós vamos falar da nossa vida. Nós precisamos ter uma escolha, porque isso é muito importante. Porque isso é muito sério. Eu preciso estar conectado com pessoas que vão me pegar pela mão e vão me levantar. Eu preciso estar conectadas com alguém que tem uma palavra dos céus para a minha vida. Sabe, eu preciso me fortalecer com pessoas. E é tão interessante, por que nós somos igreja? Porque igreja é o lugar disso, de nós nos fortalecermos mutuamente. De nós encorajarmos mutuamente. De nós intercedermos um pelo outro. De nós sonharmos um com o outro. De nós termos uma palavra que projeta o nosso irmão.
De nós termos uma palavra de ânimo e de coragem, dizer, querido, eu estou com você em intercessão. Eu estou com você, eu estou junto com você. Queridos, Deus tem nos chamado para esse nível de relacionamento com Ele, mas com as pessoas. E isso é muito importante. E isso vai nos fortalecendo a unidade. Sabe com quem eu tenho unidade? A palavra de Deus fala, né? Como andarão dois juntos se eles não têm um comum acordo? Como que a gente vai andar junto com uma pessoa que pensa, age, quer algo completamente diferente de nós? E isso se aplica na nossa vida espiritual. Sabe? Muitas vezes compartilhar a minha vida, ouvir conselhos que não são bons para o meu casamento. Ouvir conselhos de amigos que muitas vezes estão me influenciando para fazer coisas erradas. Para me afastar de Deus. Queridos, nós precisamos estar com pessoas que nos fortaleçam, que sustentem, que alimentem, que nos encorajem, para que a gente tenha estrutura de chegar naqueles que não têm isso. Então, nessa noite, 2 aspectos muito importantes para as nossas vidas. O primeiro deles, eu sou um link. Eu sou, através da minha vida, pessoas terão acesso ao milagre. Através do meu posicionamento, através do meu discernimento espiritual, da minha fé, da minha convicção, baseado nas experiências que eu tenho com Deus, eu vou ser voz dele na vida de pessoas. E o segundo aspecto é, se eu preciso de um milagre, eu vou me conectar, eu vou estar perto da pessoa certa. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu vou tomar uma decisão. Eu não vou ser movido pelas circunstâncias. Eu vou tomar uma decisão diante do Senhor. Eu vou ter um posicionamento diante do Senhor. Eu vou abrir o meu coração diante do Senhor. A Bíblia fala que a farinha e o azeite não se acabaram. Que Elias, a viúva e a família dela foram sustentados por muitos e muitos dias, porque a seca ainda esteve muito tempo naquele lugar. A farinha, queridos, fala da presença de Jesus, da pessoa de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Ele se expressa como o grão de trigo que precisa cair na terra e morrer. A pessoa de Jesus, o azeite, significa a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós temos Jesus, nós temos aquele que conquistou, aquele que determina a nossa identidade, aquele que diz quem nós somos, aquele que nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, aquele que tem para nós, queridos, um lugar e uma posição de autoridade. Aquele, queridos, que lá na cruz levou todos os nossos pecados e nos deu salvação e nos deu vida eterna. Ele nos deu comunhão com Deus Pai. A pessoa de Jesus nós temos disponível para nós. E o Espírito Santo de Deus é aquele que habita em mim e em você. É o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Ele comunica tudo aquilo que Deus está falando. A gente está aqui num culto, ouvindo a palavra, e é o Espírito Santo que está convencendo o nosso coração. É o Espírito Santo, é a voz dele. Às vezes nós sentimos algo, às vezes nós ouvimos algo. É o Espírito Santo se movendo. Mas note nesse texto que era necessário pessoas. Porque Deus se move através da minha e da sua vida. Eu acho lindo isso, porque Deus se move através de mim e de você. Eu e você somos o canal pelo qual Ele se move. Jesus é poderoso e Ele fez uma obra maravilhosa. Uma obra que marcou a história. Que dividiu a história, que marcou épocas e gerações. O Espírito Santo de Deus é o Espírito do próprio Deus. A palavra de Deus diz, quem conhecerá a mente do Senhor? O Espírito Santo de Deus, aquele que eu e você podemos ter comunhão. E a Bíblia fala que é Ele que intercede por nós. É Ele que nos assiste nas nossas fraquezas. É Ele que nos ensina todas as coisas. Pense, todas as coisas o Espírito Santo de Deus nos ensina. Aquilo que você não sabe, querido, Ele ensina. No teu dia a dia, naquilo que você for realizar, esteja em comunhão com Ele, porque Ele ensina. Quando você pensa todas as coisas, o que vem à sua mente?
na minha mente, no meu entendimento, e quando eu vou para a palavra de Deus, ler essa frase, todas as coisas o Espírito Santo me ensina, eu penso nas coisas naturais. Eu penso que ele me ensina como criar os meus filhos, como que eu devo falar com meu marido. Eu penso como que eu devo tratar as pessoas. Eu penso que o Espírito Santo me ensina como que eu devo cozinhar. Eu penso que o Espírito Santo ele vai me ensinar a me posicionar em todas as esferas que eu estiver, em todo o papel que eu desempenho. Eu entendo que o Espírito Santo ele vai falar comigo como que eu devo orar, como que eu devo buscar e me relacionar com Jesus, com Deus Pai. Eu entendo que o Espírito Santo vai me ensinar como que eu leio a Bíblia. Todas as coisas, queridos, fala de tudo que diz respeito às nossas vidas. Fala de novos hábitos que eu preciso ter. Fala daquilo que eu preciso deixar e me arrepender e me quebrantar. Fala daquilo que eu tenho que abrir mão da minha natureza humana. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Então, o que nós temos, queridos, é poderoso, é precioso. Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor, soberano, ele está sobre quem? Está sobre mim. Pois o Senhor me ungiu para. Aí ali tem inúmeras inscrições, inúmeras obras, inúmeras realizações, inúmeras maneiras que nós vamos servir a Deus. Mas o que está sobre mim é o Espírito do Senhor e eu sou ungida. Eu sou cheia dele. E daí, a partir desse momento, vão começar a acontecer coisas na minha vida. Eu vou orar com pessoas, elas vão ser libertas. Essa palavra está falando que os presos, os cativos serão libertos, que eu vou levar boas novas, que eu vou ter uma palavra de salvação. Está falando que aqueles que estão angustiados de espírito, eles vão ter alegria em vez de cinzas. Mas o primeiro passo, eu preciso entender o que está sobre mim. Que é algo poderoso. Não é algo pequeno, queridos. Não é algo que eu posso guardar lá na gaveta e trazer aqui num culto de 2 horas. E depois eu vou chegar na minha casa e eu vou guardar de novo. Eu vou passar a minha semana sozinho, lutando sozinho, me esforçando. Não. O Espírito Santo de Deus, a unção que há sobre nós, o poder que há sobre nós, é para todos os momentos, é para todo o tempo, é para 24 horas do meu dia, é para tudo aquilo que eu vou realizar. Mas eu e você somos os escolhidos para transmitir. Nós somos o canal que flui o Espírito Santo. Nós somos o canal que flui a unção, a vida, a autoridade. Por isso o Senhor nos chama a gente se posicionar, a gente não se calar. Naquilo que você exerce, naquilo que você realiza. Porque há um depósito sobre as nossas vidas. Queridos, nessa noite nós queremos orar juntos.